Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Iago, eu sou professor de literatura de vocês e a gente está aqui para mais uma aulinha. Tudo bem? Então, hoje a gente vai iniciar um novo ciclo da nossa disciplina, o último ciclo, que é sobre análise literária também. Então, eu já acabei todo o conteúdo que eu tinha para dar para vocês, já falei em várias aulas sobre isso, sobre todo o tema da literatura que é tratado no vestibular, no Enem, principalmente até o momento. Então, de agora em diante, vão ser só análise de alguns livros, certo? De algumas obras, para trazer um contexto a mais para vocês também, certo? Mas o grosso da matéria já foi, tudo bem? Então, hoje a gente vai iniciar esse novo ciclo com a análise de um livro do pré-modernismo brasileiro, tá? Então, vamos lá. O livro de hoje, gente, vai ser O Triste Fim de Policarpo Quaresma, certo? Escrito em 1915 pelo nosso querido Lima Barreto. Eu falei dele para vocês na aula sobre pré-modernismo, certo? Eu falei pré-modernismo. Às vezes eu posso acabar me confundindo, gente. Tô meio doido da cabeça esses últimos dias, tá? Então vocês se elevem. Mas é sobre o pré-modernismo brasileiro, certo? E eu falei para vocês na aula que eu dei sobre esse tema que justamente tem uma grande discussão na academia, né, entre os estudiosos da literatura, sobre se existe ou não esse movimento. Só que eu, quando eu me refiro a ele, eu estou falando justamente dessa passagem dentro da história da literatura do século XIX para o século XX. Ou seja, como a modernidade entra na nossa literatura, porque ela não entra, tipo assim, lógico, a Semana de 22, ela é um pontapé que inicia toda a modernidade, que põe ela de vez no curso, assim, da literatura brasileira, mas a gente já tem coisas acontecendo antes da semana, inclusive vários críticos falam sobre isso, sobre o pré-modernismo ser o que estava no ar da literatura antes de chegar na fatídica data de 1922, certo? Então, a gente está falando justamente desses primeiros autores que tentaram romper com esse resquício do pensamento romântico, resquício do pensamento realista, resquício do pensamento simbolista, que tentaram mudar todo, deixar de lá todas as vertentes que vinham do século XIX. Vocês sabem, a literatura moderna, acima de tudo, significa ruptura, então romper com aquilo que estava ali, romper com todas essas tendências estéticas que vinham do século XIX para que fosse iniciada realmente a modernidade, influenciada muito pelas vanguardas históricas do começo do século, 20 lá da Europa, vocês sabem de tudo isso, eu já falei para vocês. Então, o modernismo vai ser justamente esse momento. E entre as figuras marcantes, um dos principais, com certeza, é Lima Barreto, e esse livro, que é o principal romance dele, certo? Principalmente porque, eu falei para vocês, Lima Barreto era um homem negro e tal, que foi jornalista, ele foi apadrinhado por um cara que era da nobreza, então ele, né, conseguiu se tornar um grande escritor. E, nossa, esse livro dele é incrível, gente, incrível de verdade, principalmente porque ele vai ser antirromântico na medida em que ele ironiza o romantismo na construção do protagonista, que é fantástico, e também porque ele se passa no Rio de Janeiro de começo do século XX, assim como a maioria dos livros do Machado, que são ambientados ali naquele momento. Então, como vocês sabem, eu falei na análise dos livros do Machado, não tem como você fechar os olhos para o contexto histórico. É impossível você ler Machado de Assis sem olhar para o contexto histórico em que a obra dele retrata, certo? Assim como é impossível você olhar para esse livro do Lima Barreto sem pensar nisso. Até porque, no Quincas Barba, do Machado, que eu analisei, não tem tanto contexto político, enfim, falando estritamente sobre política. Aqui sim, você tem presidente do Brasil sendo retratado dentro do livro nesse momento. Então é incrível, esse livro é simplesmente incrível. Ele não tem papas na língua, ele mira para todos os lados em relação às críticas sendo feitas, e ele critica tudo, e ele vai tocar em vários temas sobre o Rio de Janeiro da época, sobre o Brasil da época, sobre a política brasileira da época e sobre o imaginário da época. Porque esse livro toca num tema que, inclusive, está muito em voga hoje em dia, que é o nacionalismo, certo? Com essa onda do bolsonarismo e dos defensores do Jair Bolsonaro e tudo mais. E porque para vocês entenderem como é o imaginário desse livro, vocês têm que lembrar de como foram as eleições de 2018, dessa galera que era defensora do Bolsonaro, que achava que ele ia ser um bom presidente, muda Brasil, que achava que o Brasil ia mudar, né? Todas essas ideias que a grande maioria da galera que era sensata já sabia que não ia acontecer. Porque se Bolsonaro, com tantos anos sendo político no Rio de Janeiro, não conseguiu fazer nada, imagina agora sendo presidente da República. Ele não fez nada pelo Rio naquela época e não fez nada pelo Brasil hoje em dia. Inclusive, a situação foi muito ruim na época da pandemia, tem vários escândalos e tal, tal, tal. Enfim, Bolsonaro não foi um bom presidente para o Brasil, como a galera sensata achou que era. Mas os defensores dele acreditavam em outra coisa. Tinha aquela ideia de, o dólar vai voltar a ser 99, o Brasil vai mudar, tal, tal, tal. Sabe essas ideias dessa galera que defendia o Bolsonaro? Pensa nisso, é mais ou menos o imaginário dessa época, entendeu? Esse nacionalismo de você querer um Brasil diferente, porque o Brasil sempre teve essa ideia de ter um salvador da pátria.
em 2018, o nosso salvador, entre aspas, a galera acreditava que era o Bolsonaro, quem defendia ele acreditava isso. E nessa época, você tinha outros heróis da pátria, um outro ideal de o Brasil vai mudar, vai ir para frente e tudo mais. Só que, assim como a gente viu com o Bolsonaro, que o Brasil não deu um passo para frente, na verdade deu dois para trás, nessa história do Lima Barreto acontece a mesma coisa, e vocês vão entender. Porque quando eu estava pesquisando, vendo umas coisas para montar essa aula, eu lembrei, fiz essa associação que eu acho que é interessante de vocês verem, vocês vão conseguir reparar, conforme eu for falando da trama da história, quanto isso se parece com os ideais bolsonaristas que a gente vê hoje em dia, de o Brasil vai mudar, muda o Brasil acima de todos, entendeu? Então vamos lá, deixa eu falar dessa trama, dessa história. Infelizmente, gente, eu não tenho livro aqui, por isso eu trouxe uma capinha dele aqui, de uma edição em quadrinhos dele, que eu achei muito interessante. Eu não consegui achar várias fotinhas igual acabei fazendo com outros livros e tal, mas tudo bem. Trouxe essa capa bonitinha dessa edição de uma revista em quadrinhos que retratou a história do triste fim de Policarpo Quaresma. E vamos lá. Essa história, é interessante que esse livro está dividido em 3 partes, e cada um deles vai contar um momento da vida do nosso querido Major Policarpo Quaresma. Sim, gente, o nome do cara é Policarpo Quaresma. Sim. E ele é o nosso protagonista, certo? Ele é um cara que desde muito novo, ele foi apaixonado pelo Brasil. Por tudo, ele quis estudar música brasileira, cultura brasileira, a literatura, ele conhece tudo de literatura brasileira, geografia política, tudo. Ele conhece os rios do Brasil, ele conhece a história do Brasil, ele é um expert em história do Brasil. Ou seja, ele é um expert em Brasil, ele conhece tudo, ele gostou de estudar tudo, conhece os nossos heróis nacionais, ele conhece tudo. Tudo que vocês possam imaginar sobre o Brasil, tudo que está relacionado ao Brasil, ele conhece. Inclusive, ele começou a estudar até grupos indígenas, que são digamos, os primeiros habitantes, os habitantes originais do Brasil. Ele começou a estudar isso, ele começou a estudar a cultura desses povos, ele começou a estudar tudo. Ele é obcecado, completamente apaixonado pelo Brasil. Então, ele tem meio essa ideia, Brasil acima de todos, sabe? Vocês estão relacionando já, né? Então, ele tem muito essa ideia de ser nacionalista, exacerbado, tudo de bom ao Brasil, o Brasil vai conquistar, o Brasil é o melhor de todos, ou seja, ele sempre valorizava o Brasil. Sempre era desse jeito, certo? Inclusive, ele até pediu para um amigo dele, que era um cara, né, que era meio poeta, tocava violão, que se chamava Ricardo Coração dos Outros, para ensinar ele a tocar violão, porque ele chegou à conclusão de que a verdadeira música brasileira era a moda de viola, então ele queria aprender a moda de viola. Ele começou a estudar muito a fundo os povos indígenas, então ele começou a estudar Tupi-Guarani, as saudações desse povo. Tem um momento em que ele morava com a irmã dele, chamava Adelina, se eu não me engano. Tem um momento em que ele vai receber um casal de amigos na casa dele, eles entram e ele começa a chorar, porque ele fala que a saudação de aperto de mão não é uma saudação brasileira. Os povos nativos do Brasil recebiam seus amigos chorando, e ele começa a chorar, porque ele queria se tornar um nacionalista, ele não queria só conhecer o Brasil, ele queria ser o Brasil, ele queria ser esse espírito, ele queria ser o mais brasileiro possível, e para isso, na concepção dele, era se livrar de todo tipo de influência estrangeira. Então ele não queria ter uma forma de saudar os amigos como os europeus faziam, com apertinho de mão. Ele queria saudar como os povos nativos do Brasil faziam, que na concepção dele era chorando. E daí se tornou uma coisa muito estranha, que imagina, você chega na casa de um cara e ele começa a chorar na sua frente, assim, do nada. É muito estranho. Então as próprias pessoas ao redor dele começaram a duvidar da sanidade dele. Tipo, mano, esse cara é louco? Como assim? Ele vive tão bitolado com essas ideias de Brasil e estudando mais o Brasil e as línguas indígenas, ele começa a aprender tupi, gente. E ele acredita que o tupi deveria ser a língua do Brasil, porque a gente fala português, porque fomos colônia de Portugal. Então, ele é a língua do estrangeiro, a língua do outro. Ele acreditava que a gente deveria falar tupi-guarani, porque é a língua de um povo originário do Brasil. Então ele escreve, e como ele trabalhava, ele era funcionário público, né? Eu falei que ele era, acho que eu não falei isso, que ele era subsecretário de armas. Isso, ele era subsecretário do Arsenal de Guerra. Então ele era um funcionário público, certo? Trabalhava para o governo brasileiro. E ele, né? E daí, inclusive, por esses ideais, muito chacota no trabalho dele e tal. E por ser funcionário público, era mais fácil para ele, né, mandar ofício e tudo, mas ele decide pedir, na verdade, ordenar que o tupi seja posto como língua oficial do Brasil, que a gente pare de falar português, e que o tupi passe a ser ensinado nas escolas, e que nós nos tornemos um povo falante de tupi-guarani. E dele faz um ofício na própria língua tupi
pedindo tudo isso, né, já que ele queria a mudança, seja a mudança que você quer ter no mundo. Ele começa a escrever esse ofício e manda, e daí a galera do trabalho dele, que já achava que ele era louco, já fazia chacota da cara dele, o chefe dele fica muito bravo e suspende ele. Depois de um tempo, ele vai pro hospício, ele passa 6 meses no hospício. E essa é a primeira parte do livro, retratando esse início da vida dele e como ele acaba no hospício, porque ele simplesmente é tido como louco por todos esses ideais que ele tem, de você querer mudar drasticamente a cultura que a gente tem no Brasil hoje. Imagina hoje a gente querer parar de falar português, sendo que a gente já há séculos fala português, e começar a falar uma outra língua, a gente parar de consumir tudo que é do estrangeiro, é uma mudança muito drástica, mudança que não faz sentido, certo? É você relevar toda a cultura que você tem no Brasil hoje em dia em cima de um ideal, ou seja, ele imaginou um Brasil, como seria esse Brasil puro, 100% brasileiro, 100% sem Brasil, sem nada do estrangeiro, sem influências estrangeiras. E ele queria converter o país nisso, só que não teve como, né? Ele acabou sendo, inclusive, taxado de louco, foi pro hospício, e depois de 6 meses ele sai, e ele decide comprar uma terra, porque sabe aquela ideia de que o Brasil é uma terra ótima, que tudo que você planta nasce, que tem. Eu tinha uma professora que era estrangeira que ela falava isso, que vocês têm sol o ano inteiro, tudo que eu plantar na minha casa, qualquer época do ano nasce. E a gente sabe que não é bem assim. As plantas têm épocas específicas para dar frutos, você não consegue ter todos os frutos o ano inteiro, tanto é que tem época que determinadas frutas são muito caras, porque não é a época daquela fruta. Em outras épocas a fruta é mais barata, porque é a época daquela fruta. Então, mesma coisa, a gente que vê pé de amora sabe, a amora dá no calor, não vai dar o ano inteiro. Então, enfim, a gente tem essas ideias, né, de que o Brasil tudo se dá, principalmente uma visão vinda do estrangeiro sobre a terra brasileira, de que tudo que eu plantar no Brasil vai dar certo. Então, Policarpo Quaresma compra um pedaço de terra e vai lá, só que ele compra um pedaço de terra ruim, cheio de formiga, cheio de saúva, ele fica brigando com as formigas o tempo todo, que ele não conseguia plantar nada que as formigas vinham e comiam. E os próprios trabalhadores da terra, o pessoal que morava no campo, ali aos arredores dele, era um pessoal muito triste, porque a terra não era frutífera, a terra não dava coisas, não dava para você plantar, então a galera era pobre, não tinha dinheiro, não tinha direito de comer, e o Policarpo Quaresma se frustra mais uma vez, porque ele tenta virar um agricultor, não porque ele queria dinheiro, mas porque ele achava que ser um agricultor, cultivar coisas do Brasil era uma coisa do brasileiro, era uma coisa nacionalista, entendeu? Ele não foi virar agricultor porque ele queria dinheiro, ou era porque na cabeça dele aquilo refletia o espírito do brasileiro, você plantar e comer da sua própria terra, sabe? Essa ideia meio, assim, um pouco doida, vamos falar, né? Para não fazer um juízo de valor muito forte. Só um pouco doida. E daí ele se frustra mais uma vez, porque aquela terra não dá nada. E daí ele, lá no interior ainda, onde ele tinha essa terra, ele ainda se mete em umas brigas políticas com a galera começa a detestar ele. O nosso querido Policarpo Quaresma só se ferra em todos os lugares que ele vai, só dá tudo errado na vida dele. E daí que depois disso tá tendo uma revolta. A Marinha tá se revoltando contra o governo, que se chamava de Revolta da Armada. Eu não tenho nome, tá, gente? Pra não me perder. Então chamava Revolta da Armada, que foi o momento em que a Marinha se voltou contra o governo brasileiro, porque queria mais representação da Marinha dentro do governo. Então o Policarpo Quaresma decide se alistar. O amigo dele, Ricardo Coração dos Outros, foi chamado, obrigado a se alistar, e ele se voluntaria, porque ele já era velho, né? Não precisaria, mas ele se voluntaria para ir lá para poder exercer. E aí você tem início a terceira parte do livro, que é contando como ele foi pro exército, certo? Ele se voluntaria para poder lutar, porque, nossa, nada mais nacionalista e mais patriótico que você defender a sua pátria lutando por ela, morrendo por ela, entendeu? Então ele vai lá, entra pro exército, vai lutar, só que daí ele não tá lutando contra o estrangeiro, ele não tá lutando contra um soldado estrangeiro, ele tá lutando contra os próprios brasileiros, porque é uma revolta da Marinha brasileira contra o governo. Então ele vai lá e ele fica muito decepcionado com a forma como os outros, como esses marinheiros revoltosos são tratados. Porque eles são tratados como traidores, então eles são mortos, eles são prisioneiros, eles são torturados, tudo de ruim acontece com eles. E o Policarpo fica, gente, como assim? Vocês estão tratando igual lixo, igual animais, todos esses homens aqui, que também são brasileiros, e ele se revolta contra a forma como os prisioneiros são tratados, e ele mesmo é preso e condenado. Então esse é o fim de Policarpo Quaresma, ele acaba preso, e
antes dele entrar para o exército, ele manda uma carta para o presidente, que era Floriano Peixoto, se eu não estou enganado. Posso estar enganado, gente, mas eu acho que era Floriano Peixoto. Ele manda uma carta e o presidente fala que ele era que ele era uma ótima pessoa, que ele era porque ele tinha esses ideais nacionalistas que ao presidente cabiam muito bem. Então ele vê no Policarpo uma figura notável, certo? E no fim, o Policarpo acaba se frustrando mais uma vez, porque nem a própria Força Armada Brasileira trata o brasileiro com decência. Por isso que ele percebeu que essa ideia de que o brasileiro é muito cordial, o brasileiro é muito bonzinho, ele viu que era uma mentira, porque o brasileiro tratava o próprio brasileiro de um jeito ruim, tratava mal, tratava igual um animal. E ele mesmo é preso e ainda acusado de traição, porque quando os amigos dele tentam intervir para que ele seja solto, eles só recebem a resposta de que ele é um traidor. Entendeu? Porque ele só quis que os outros que os revoltosos, os prisioneiros, fossem tratados com mais humanidade e ser tido como uma revolta, entendeu? Então, essa é o grande pulo do gato. Nosso querido Policarpo se frustra em todas as tentativas dele de ser o mais nacionalista possível. Esse é o grande rolê com o Policarpo. Deixa eu adiantar para não ficar uma aula muito longa, tá, gente? Então, se a gente for pensar nas categorias da narrativa, que eu falo para vocês toda a aula de análise literária, temos um narrador onisciente, que sabe de tudo, inclusive a história não é focada só no Policarpo. Também é focada nas outras personagens secundárias do livro, porque Policarpo é uma personagem completamente redonda e todos os outros são personagens mais planos, mas a irmã dele, a sobrinha dele, os outros amigos que ele faz, todas essas personagens têm suas histórias contadas, seus enredos um pouco mais desenvolvidos, então a história não é focada 100% no Policarpo, mas o que mais interessa a nós é o Policarpo, mas ainda assim tem esses outros personagens que têm suas histórias um pouco mais desenvolvidas. Quem é esse narratário? A quem se destina esse livro? Justamente esse leitor do começo do século XX, que está vendo esse contexto político atual, que está vendo como o Brasil, desse começo do século XX, trata os brasileiros, como que é a política desse momento, ou seja, é para esse público que esse livro foi feito. É um livro feito para ser difícil de digerir, entendeu? É um livro feito, gente, até para o bolsonarista de hoje em dia, porque é difícil de você digerir um personagem assim, entendeu? Quando você é assim também, entendeu? É difícil, porque pra gente que não tem esse sentimento nacionalista, que não é tão obcecado pelo Brasil, não é tão cego do nosso próprio contexto como era, porque o que o Policarpo Quaresma é um homem completamente cego, ele não enxerga a realidade, na realidade imediata ao redor dele, ele não enxerga isso. Ele não enxerga que ele é chacota, ele não enxerga nada disso, ele só vai se dar conta disso no final dessa história, quando já é tarde demais, quando ele já tá lá morto, preso já, entendeu? É só isso, no final da sua vida que ele percebe quanto ele foi infeliz. Então esse é o grande sacada, certo, desse livro. O que nós que não somos assim conseguimos enxergar esse homem como um louco realmente, a gente realmente acha que ele é louco. Só que essas pessoas existem, esses ideais estão aí sendo circulados, inclusive propagados muito fortemente pelas pessoas que defendem o bolsonarismo, certo? Então, esse protagonista, como eu falei, ele é extremamente uma sátira, porque lembra que eu falei para vocês que o romantismo era muito nacionalista também? Então a gente pode pensar no Policarpo Quaresma como esse último grande nacionalista. A gente não pode mais falar o último grande, porque hoje em dia a gente já tem os bolsonaristas aí para mostrar que, ainda que eles não sejam tão nacionalistas, até porque o próprio Bolsonaro já prestou continência à bandeira dos Estados Unidos, que pro Policarpo, acho que até o Policarpo Quaresma era mais inteligente que o Bolsonaro, porque o Policarpo Quaresma nunca faria uma coisa dessas, uma loucura dessas. Mas enfim, a gente tem gente que se diz nacionalista, sendo que o Policarpo foi o último grande nacionalista que a gente pode chamar assim, porque ele realmente queria tudo que era 100% do Brasil. Então, a trama principalmente toca no nacionalismo exacerbado, nessa crítica antirromântica sobre essa visão de um país, do Brasil, e a falha, porque ele falha sistematicamente em todas as tentativas dele. Ele tenta entrar dentro da cultura dos estudos, digamos assim, e ele falha, ele é tido como louco. Ele tenta entrar no ramo da agricultura, nessa terra tudo se planta e tudo se colhe. Dá errado também, ele tenta entrar para a parte militar e é frustrado mais uma vez. Todas as tentativas dele de se tornar um brasileiro, bem brasileiro, são frustradas. Ele acaba em falha, ele não consegue ser esse nacionalista que ele tanto deseja, porque ele dá tudo errado.
esse não tem um fim positivo. Não existe nada de bom em ser assim. Você vai chegar aonde? Você vai conseguir o quê? Ele mesmo se pergunta, eu trouxe aqui para vocês o contexto disso tudo. Gente, ali eu acabei de perceber que eu escrevi janeiro errado, escrevi janeiro, mas perdoem minha falha de digitação, tá? O espaço principal em que se ambienta é o Rio de Janeiro, da época, certo? Do Brasil de início do século XX. E retrata esses anos da vida do Major Policarpo Quaresma, certo? A gente tem umas pequenas. O narrador faz pequenos comentários sobre a linhagem de vida dele, sobre essa história dele, até ele chegar nesse momento, as influências dele, e depois a gente acompanha esses momentos da vida dele, segmentado nessas 3 partes em que eu falei para vocês. Tá? Então é basicamente isso. O contexto, o espaço e o tempo não são tão relevantes. O que importa mais aqui é a trama, como a personagem vai literalmente caindo, gente. Ele vai assim, uma queda vertical, tudo dá errado na vida dele. Sem nada. E aqui, por último, eu vou ler esse trecho com vocês, que é justamente no finalzinho da vida dele, no finalzinho da história, certo? Ele chega à seguinte reflexão, quando está já no final da vida dele, quando ele já está preso e tudo mais. Ele fala: desde 18 anos que o tal, na verdade não é ele que fala, né? É o narrador que reflete, falando sobre o pensamento que ele tinha. Desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por eles fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes, pois que fossem, em que lhe contribuiria para ter o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas coisas de tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma. O tupi encontrou a incredibilidade geral, o riso, a mofa, o escárnio. Mofa é zombaria. O escárnio. Elevou-o à loucura, uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes. E ela não era fácil, como diziam os livros. Ferazes é que, tipo, fértil, mais ou menos. Como diziam os livros. Outra decepção. E quando o seu patriotismo se fizera combatente, o que achara decepções? Onde estava a doçura da nossa gente? Pois ele não a viu combater como feras? Pois não havia matar prisioneiros inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito, era um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir havia. Ou seja, essa pátria, esse Brasil que vai melhorar, que vai ser, ele só existe na cabeça do Policarpo Quaresma, só existe na cabeça dos bolsonaristas, porque a realidade material ao nosso redor é outra. Não adianta a gente imaginar, o que é melhor para o Brasil é isso. Não adianta a gente imaginar e cair em idealizações de que isso vai ser melhor, que isso vai mudar, que isso vai acontecer. A gente tem que olhar para a realidade material dos fatos e ver que o Bolsonaro não é um bom presidente, ou entender que um presidente tem que ter pelo menos um plano de governo. Isso eu estou falando exatamente de questões políticas, mas se a gente voltar para o Policarpo, não adianta nada eu querer que o Brasil seja valorizado acima de tudo, de que a gente não consuma mais música estrangeira, porque isso não vai acontecer. E o que isso vai melhorar no Brasil? O que isso vai melhorar no Brasil? Se eu parar de escutar uma música estrangeira, o que isso vai mudar na nossa cultura? O que isso vai impactar positivamente o nosso povo? Nada. Porque já faz parte da nossa cultura. A gente não pode se cegar pro que vem de fora. Entendeu? A gente não pode querer ser nacionalista ao extremo, porque a gente vai se frustrar. É uma coisa falha, é uma coisa que não vai dar frutos. Certo? Não é uma coisa boa. É o que ele pergunta. Ele deveria ter se importado em ser feliz. E ele o foi? Não. Certo? Então, gente, espero que essa aula não tenha ficado muito cansativa nem nada. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido explicar bem, porque esse é um livro que eu gosto bastante, inclusive. Então, muito obrigado pela atenção e até mais.